Olá, sexto ano! Eu sou o professor Joel e sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Quero dar as boas-vindas a você, educando, que sempre nos acompanha, né, aos responsáveis que também gostam de acompanhar as nossas aulas, nossos queridos colegas professores que estão aí na linha de frente, né, sempre que possível coloquem aí o nome dos meninos que estão interagindo, coloque o nome da escola, que o professor Magno, que está aqui ao meu lado, vai prestigiar. E eu já passo a bola para ele. É isso aí, meus cumprimentos aí a todos que estão nos assistindo, os professores aí com as salas dos chatinhos, né, e tal, com os seus alunos. Espero que os alunos já tenham acessado aí. E, inclusive, quero reforçar aqui a ideia de que os professores, na medida do possível, é claro, coloquem aí no chat as participações, que a gente espera que sejam muitas, né, professor Edjoel? Sim. Coloque as impressões dos alunos e, se possível, o nominho deles e tal, que eles gostam de ser citados e tudo mais. Vamos todos ter uma boa aula, uma excelente aula aí de ciências com o professor Edjoel. Opa, tamo junto, né? Somos todos professores e estamos aí, vocês deste lado aí, contribuindo conosco e a gente aqui contribuindo com vocês e a gente nessa troca. Se Deus quiser, os meninos saem ganhando, né? Nesse momento estranho que a gente está vivendo aí. Bom, então o tema da aula de hoje, ó, tá aí, é terra de fora para dentro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades do quarto bimestre, tá bom? A gente vai fazer algumas aulas aí falando sobre as habilidades do quarto bimestre. Então tem uma figurinha aí, né, que eu achei bonitinha, coloquei para vocês aí, terra de fora para dentro. Muito bem. Então, para começar, vamos para a habilidade aí, né? Que é aquela parte burocrática, mas que a gente precisa fazer, né? A gente faz a contextualização aí do que a gente vai trabalhar. Então, é identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera, e suas principais características. Eu, na verdade, né, eu sou meio subversivo às vezes, então eu fiz o oposto, tá? Essa aula aqui a gente vai falar só da atmosfera, né? A habilidade fala que é de dentro para fora, eu vou fazer de fora para dentro. Tá bom? Mas então na aula subsequente a essa, né, a aula que será segunda-feira, aí a gente vai falar das camadas internas da Terra. Tá? Então hoje eu vou falar mais da atmosfera, falar um pouquinho como surgiu o nosso planeta, né? E aí, ó, o que nós vamos fazer nessa aula? Conhecer a origem do nosso planeta e conhecer algumas estruturas do nosso planeta, tá bom? É, Bom, então assim, antes, né, da gente começar essa discussão propriamente dita, que a gente sabe que nem todo mundo aceita a posição da ciência, e eu respeito muito, eu acho que as pessoas têm o direito de pensarem, né, aquilo que melhor para elas lhe parece lógico e óbvio, mas a matéria é ciência, e aqui a gente vai tratar do que fala a ciência, tudo bem? A gente deixa um pouquinho de lado as nossas crenças, né? Eu, como pessoa, também tenho minhas crenças, o professor Magno com certeza também tem as dele, mas o momento aqui é a gente falar de ciência. Então, independente se eu gostar ou não gostar do que a ciência fala, eu tenho que saber o que a ciência fala até para contestar. Ou, de repente, para eu usar num momento que me for cobrado, se alguém quiser saber se eu sei sobre o assunto, né? Então, para começar, eu quero saber aí dos meninos o seguinte: como que surgiu o nosso planeta? Né, para a gente começar a pensar aí, eu vou dar 2 minutinhos para eles responderem, tá bom?
primeiro é responder em geral aí o bom dia, né? O meu bom dia do professor aqui também. E as interações aqui, elas foram bem sucedidas e eu já fiquei feliz logo de cara numa das primeiras aqui, a aluna lá da professora Helenice, a Camila do 7º A, respondeu que surgiu de uma explosão. Só lembrando aí, principalmente para a professora Lália, que o objetivo dessa aula é a gente apresentar alguns aspectos da origem do nosso planeta, né, professora Joel? O aluno Samuel, olha só, lá da Helenice também, professora Helenice, bom dia, viu? Escreveu que ele adotou aquela teoria que você tinha falado antes, que foi Deus que criou o planeta. Perfeito. Né? Mas aí o Edjoel já tinha dado o aviso, né, que a gente estava... Se me permite, né, Magno, eu acho que assim, a ciência não questiona essa questão de Deus. Tá? Eu diria que a ciência procura estudar, se você acredita em Deus, quais ferramentas que Deus usou. Né? Então, acho que não há essa contradição, mas tudo bem, está valendo. E também, aí vale também para a professora Júlia, também um abraço aí, um bom dia aí para a professora Júlia, que colocou também essa teoria aí, e mais outros professores, né? Mas tem, olha só, a Clara, acho que é Clara Lohan, é isso? De explosões, a aluna provavelmente da professora Ana Lúcia, professora de Joel. Tem também aqui uma participação da professora Suzy, que também colocou como explosão. Parece que é um consenso do conhecimento aí, mas teve gente, achei aqui, que colocou Big Bang, professora de Joel. É a professora, acho que é Pérsia ou Persiana. Beleza. Posso partir daí, então? Pessoal, é assim, ó. Eu fiz essa pergunta propositalmente, porque às vezes a gente confunde, tá? Vamos começar primeiro, então, falar o que foi esse evento Big Bang e como que surgiu essa teoria do Big Bang. Tá? Por que é uma teoria? Porque eu tenho muitas evidências, tá? Mas eu não consigo recriar em laboratório. Então, eu nunca vou ter aquela prova definitiva e concreta. Entretanto, é considerado teoria uma coisa que, para a ciência, é praticamente irrefutável. Olha, tem tantas provas que é quase impossível alguém provar que não aconteceu, tá bom? Mas se alguém provar, tudo isso muda. E a ciência, tem muita gente dentro da ciência que questiona a ciência. Isso que é saudável, porque o que faz a ciência evoluir são os questionamentos. O que faz o meu diálogo melhorar é quando eu discuto com pessoas que não pensam como eu. Se eu só discuto com pessoas que pensam como eu, meu diálogo fica estagnado. Né? Então é importante eu conversar com pessoas que pensam diferente de mim. E na ciência, né, a gente faz congresso para discutir assim, muito. Então pessoas são a favor, pessoas são contra a teoria. Mas a teoria hoje que é aceita pela ciência, que é a teoria do Big Bang. Bom, como é que surgiu essa teoria? Então tem um astrônomo chamado Edwin Powell Hubble, e ele observou o seguinte: primeiro você tem que entender que nosso planeta está dentro de uma galáxia, que é a Via Láctea. As galáxias, elas estão em conglomerados de galáxias. E o Edwin Powell Hubble, que a gente conhece só como Hubble, né, fica melhor, que tem até um telescópio em homenagem a ele e tal. O Hubble, ele observou o seguinte, que os conglomerados de galáxias estavam se afastando. E aí, ele teorizou, né, ali fez seus modelos matemáticos e teorizou o seguinte: bom, que se estão afastando é porque um dia estavam juntos. Tá? E daí que se chegou a essa teoria do Big Bang, que houve um momento. Então, assim, antigamente se falava em 15 bilhões de anos, hoje já existem dados de 19 bilhões de anos, porque a ciência vai evoluindo. Tá, gente? Eu sei que é inimaginável esse número, bilhão de anos. Você imagina que eu estou com 50 anos. Né? 100 anos a gente já acha muito. Imagina 1000 anos. Então, aí você multiplica isso por 1000. Né? Aí você vai ter 1 milhão, aí você multiplica. Então é bilhão, é muita coisa, gente, é astronômico mesmo. Então, aí aproximadamente 19 bilhões de anos, tal, o que aconteceu? Houve uma grande explosão, você tinha uma matéria toda compactada, né, que carregava todo o peso do universo, toda a massa do universo, etc. e tal, e isso
se expandiu. Houve uma grande explosão e existem estudos até dizendo em qual milionésimo de segundo que surgiu cada coisa. Quando que surgiu o elemento químico, quando que surgiu... Então é a partir desta teoria. Então é um cálculo matemático que é feito, tá? E aí você tem então a teoria do Big Bang, tá? Essa explosão gerou o planeta Terra? Não. O Big Bang lá de 19 bilhões de anos não gerou o planeta Terra. Tá bom? E aí a gente tem até uma figurinha aí que mostra mais ou menos como que é essa teoria do Big Bang. Então você tem primeiro aí um único evento, né, que vai dar origem desencadeada aí, desencadeará vários outros eventos, tá? Então, bom, falamos um pouquinho do Big Bang, beleza? Isso dá origem ao universo, não dá origem ao nosso sistema solar. Tudo bem? Pois bem, como é que surge, então, o nosso sistema solar e, consequentemente, nós? Tá? Uma estrela, ela pode, ó, tamanho das aspas, ela pode morrer, né, quando ela se transforma numa supernova. Né? Então, ela se transforma numa supernova e aí ela, enfim, se desmancha e isso vai gerar uma nebulosa. Então, acredita-se que a partir de um evento desse, de uma estrela que era 8 vezes maior do que o nosso Sol, tá? Que gerou essa nebulosa, é que vai dar origem a todo o nosso sistema solar. Tudo bem, gente? Então, a todo o sistema solar, que inclui o nosso Sol, né? Que tem aí, se eu não me engano, mais de 98% de toda a massa do sistema solar. Tá bom? E o nosso planeta. E quando isso aconteceu? Aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Então, olha só, se o universo foi formado aí há 19 bilhões de anos, demorou aí pelo menos 15 bilhões de anos, aproximadamente, para surgir o nosso sistema solar. A partir da nebulosa que foi resultante do desmanche aí de uma supernova. Tudo bem? Professor, quer complementar alguma coisa? Não, acho que tá tranquilo até aí. Só ressaltando aqui, né, que a gente tem no chat algumas participações que colocaram aí, que de repente a gente poderia abordar também a teoria de que o universo foi criado por Deus e tudo mais. Mas eu até aproveito que aqui a gente está apresentando, como o professor Edjoel colocou muito bem, os argumentos, e são muitos argumentos. Então, acho que você colocou bem aí os argumentos. A gente realmente observa hoje o universo em expansão, né? Uma coisa se afastando, então a gente parte do princípio que está se afastando é porque tinha um ponto lá que começou tudo. Né? E isso é uma evidência colocada aí por Hubble, que veio reforçar a teoria do Big Bang, que foi discutida por vários cientistas aí, colocando todos eles muitos argumentos, inclusive o George Gamow, o Penrose e tudo mais, então é só pesquisar aí que vai encontrar. Agora, aproveitando, já que o pessoal quer colocar um pouquinho dessa discussão, né, Ed? Sim. No início era o verbo também, a gente só está apresentando o verbo, tá bom, gente? Até porque, gente, a gente tem que lembrar que se a gente for falar de religião, a gente não pode deixar nenhuma de fora. Eu não posso falar só do judaico-cristão, ou só do judaísmo, ou só do budismo, ou só do islamismo, ou só das religiões de matrizes afro, né? Então, a gente ia ter que fazer aí um bimestre só sobre religião, que não é o caso, tá? Eu não posso privilegiar uma religião, né? Não posso. Então, cada religião vai ter, inclusive, os indígenas vão ter também as suas crenças com relação à formação do universo, e aí eu teria que respeitar a todas as religiões e falar de todas. Entretanto, a aula é de ciências, né? Por isso que eu quis deixar bem claro assim, que independente das nossas crenças, etc., a gente está aprendendo o que a ciência diz. E isso é importante a gente saber para a nossa vida acadêmica, tá bom? Porque às vezes você vai aí, né, os meninos vão lá prestar um vestibulinho, vão prestar um vestibular, e aí o cara que fez lá a questão científica, ele não quer saber qual é a sua crença. Ele quer saber se você sabe o que a ciência fala sobre tal assunto. Então, e é essa a nossa função aqui, tudo bem? Sem jamais, gente, perder o respeito, etc. Eu não acho que o conhecimento religioso seja menos importante do que o conhecimento científico. Só que são contextos diferentes, tá? É isso que a gente tem que deixar bem claro, tudo bem? Então, prosseguindo aqui o que diz a ciência, bom, hoje, aonde que a gente se encontra, né?
Olha só que interessante. Eu tenho uma figurinha aí, ó. Então tem uma seta azul, está mostrando o quê? A nossa galáxia. Esse aí é o formato da nossa galáxia. E aí, ó, tem uma seta meio amarelada, meio cor de burro quando foge aí, né? Que ela está mostrando a localização do nosso sistema solar na Via Láctea. Olha só, a gente está na periferia, tá? A gente está nem no centro, a gente está na quebradinha ali da Via Láctea. Tá bom? Ali está todo o sistema solar e está fora de escala esse meu quadrado aí, tá? Porque aí seria um pontinho aí nesse meio aí. Que seria, o que seria o pontinho? Só o Sol, né? O restante que está ali orbitando o Sol, tal, a gente não consegue nem colocar nessa escala aí. Tá? Então, só para vocês verem, aí está fora de escala, tal, mas só para vocês terem uma ideia que a gente está falando de uma galáxia, que é a Via Láctea, que é onde a gente se encontra, tá bom? E quantas galáxias existem? Nossa, não dá para saber, tá? Não dá para saber. Para vocês terem ideia, assim, a Via Láctea ela está num grupo, num conglomerado, né, que é um grupo chamado grupo local, tá? E existem assim, milhões, bilhões, incontáveis outros grupos de galáxias. Então, né, dá para a gente fazer uma discussão imensa aí sobre a possibilidade de vida na Terra, sobre a vida fora da Terra, etc. e tal. Um monte de outras coisas que a gente poderia discutir, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho aí do nosso sistema solar, então. Tá? Então, ó, você dá uma olhadinha aí nessa figurinha, que também está fora de escala, né? Mas para você saber aí, porque assim, não teria como eu colocar na escala, principalmente de distância, né? A gente teria que usar alguns, desse tamanho aí, a gente teria que usar aí alguns campos de futebol e talvez não conseguiria ainda reproduzir a escala, tá? Então você tem aí o sistema solar, o Sol, que é a nossa estrela mais próxima, né, que está a 8 minutos-luz da gente. Ele compreende aí, olha só, eu falei 98, na verdade é 99,8% de toda a massa do sistema solar é nossa estrela. Então, olha, assim, o quão insignificante a gente está próximo só do Sol, né? Não estou nem falando da Via Láctea ou do universo como um todo, tá? Então, lembrando, né, que o professor Magno lembrou muito bem, o termo universo vem de verbo único, né, que está ligado aí à criação judaico-cristã e tal. Mas enfim, então assim, o universo é enorme e a gente é esse grãozinho de areia aí que é o sistema solar. Então você vai ter ali, depois do Sol, você vai ter Mercúrio, né? Depois você vai ter Vênus e nós somos a Terra, o terceiro planetinha ali. Tá? E depois você tem Marte, a gente está entre Vênus e Marte. Aí depois você teria um cinturão de asteroides, que acredita-se que existem várias teorias sobre esse cinturão de asteroides. Uma das teorias é que é um planeta que não se formou, né? Entre outras, por conta de distância, etc. Tal. E depois você vai ter os planetas gasosos aí. Né? Então você tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, cinturão de asteroides, Júpiter. Aí depois você tem Saturno, Urano e Netuno. Tá bom? Então, esses são aí. E a gente está aí. Bom, então, ó, só para responder aí aquela perguntinha, né, se quiser colocar aí, como surgiu o nosso planeta? O sistema solar formou-se há 4,6 bilhões de anos e seria resultado da explosão de uma supernova com massa 8 vezes maior que a massa solar. Essa explosão gerou uma nebulosa, que deu origem a esse sistema e, consequentemente, ao nosso planetinha. Tá bom? Então, só fechando aí essa primeira parte da nossa aula, respondendo a pergunta que eu fiz no começo da aula. Pois bem, e agora a gente vai ter uma nova interação, então. Tá bom? Que é fácil essa, 1 minutinho só, tá bom? Qual é a idade do nosso planeta? Para ver se prestou atenção.
somos nós para colocar uma data de validade aqui e tal, né? A gente pediu só um parâmetro e o pessoal mandou bem aqui. O professor Pedro colocou que a Olívia, acho que é a Olívia, que é a aluna, né? Colocou 4,6 bilhões. Professora Eliane também colocou. Os alunos aqui colocaram, os alunos da professora Ana Lúcia colocaram 4,6 também, da professora Suzete. O pessoal participando muito aqui, professor. Tem até o aluno Vitor que colocou aí 4,6 bilhões de anos, é aluno da professora Ana Paula. Aluno Felipe aí também, da professora Raquel, colocou 4,6. Está todo mundo aí no 4,6. É isso mesmo, Ed? Isso aí. Então, assim, de acordo com a minha explicação, é 4,6. Mas, assim, a gente tem que lembrar, gente, o seguinte, que a ciência está sempre evoluindo, né? Evoluem as tecnologias, evoluem as formas de investigar. Então, esse número está fechado? Claro que não. Assim como o número da origem do universo também não está fechado. Assim que surgem novas evidências, surgem novas tecnologias, esse número pode mudar. Ou não, podem confirmar. Como a gente sabe que tem histórias de cálculos aí de filósofos de 600 anos antes de Cristo e tal, que até hoje valem, né? Ou assim, a diferença é insignificante, né, professor? Então, pode ser que a gente esteja já correto, mas pode ser que não. Tá? Mas pelo menos dá para a gente refletir sobre o tema, que a ideia maior eu acho que é essa mesmo. A gente expandir nosso conhecimento, refletir sobre o tema, e vocês estão de parabéns, prestaram atenção no que o professor falou, né? Mas é aquilo, você pode continuar investigando porque esse conhecimento muda. Sim. Quem está nos assistindo aí nas redes e tudo mais, tem um chamado aqui, os alunos para participar aqui do chat, como fizeram aqui os alunos da professora Andresa, Ariel, Anne, Luiz, Cauã, que responderam, né? Sempre lembrando, é sempre bom dar essa mãozinha aí para os professores que estão aí chamando os alunos, vão entrando no chatinho aí, gente. Isso aí. Importante a participação de vocês, gente. Meus queridos alunos, eu sempre começava a minha aula assim, bom dia, meus queridos educandos. Gente, e é isso. Sem vocês, educandos, alunos, meninos e meninas, não tem razão da gente estar aqui. Tá? A razão da gente estar aqui é vocês. A parte mais importante da educação é vocês. Tudo isso aqui só vai ter resultado se você estiver com a gente. Tá bom? Muito bem. Agora eu quero fazer uma perguntinha que, assim, parece bobinha, tá? Mas eu sei que muita gente confunde. Tá? E eu vou perguntar aí, ó, o desenho fui eu que fiz, mas eu quero perguntar o seguinte: a gente vive assim, ó, na superfície do planeta ou vive no interior do planeta? Essa aí também eu vou dar um minutinho, é só colocar A ou B, tá bom? Alunos aí, nossos professores, dando essa mãozinha, tudo a professora de Joel. Tudo A. Professor Stanislau, professora Renata, professora Márcia, professora Elenir, do aluno Augusto, que respondeu A, também a professora Maria José, que escreveu em nome do aluno, eu acho que é o nome do aluno, Lucas Brandão, que colocou A também, certo. Professor João, que está aí com a gente também, na superfície do planeta. Não, o professor Robson não tem só professores, tem alunos também aqui, tá bom? Como a gente já citou aqui. Por exemplo, o professor Agilade, do 6º B, acho que ele está falando para os próprios alunos dele, né? Desculpa. Vamos lá, os alunos aí do professor Robson, vamos dar essa mãozinha aí também, então. Mas aqui absoluto A, professora Joel. Tudo bem, então vamos ver a resposta aí. Tá lá, ó, aí tem uma estrelinha aí no ar, né? Gente, então eu quero só dar uma explicadinha nisso aí, porque assim,
para não ficar dúvida, tá? O bonequinho está aqui em cima, certo? Ele está aqui em cima, perfeito. Mas ó, a gente tem que lembrar que por cima dele, a gente vai ter os gases atmosféricos, tá bom? Então, a gente está mergulhado na atmosfera. Isso a gente não pode esquecer, tá? Então, ó, inclusive átmo, né, se eu não me engano, vem de gás em grego, tá? E esfera, porque aí a gente tem que aceitar que a Terra é uma esfera, que é o que a ciência diz, tá bom? Então, a atmosfera quer dizer toda a parte gasosa da esfera, né? Quando eu falo biosfera, quer dizer toda a vida da esfera. Quando eu falo hidrosfera, quer dizer toda a água da esfera. Que esfera? O nosso querido planetinha, nossa casinha, né? Que a gente chama de casa mesmo, tá? O termo ecologia, por exemplo, oikos em grego quer dizer casa. Então, ecologia seria o estudo da nossa casa. Tá bom? Então, só, né, conhecimento não ocupa espaço. É sempre bom a gente ter. Muito bem. Dito isto, então, ó, perguntei onde vivemos, expliquei, ó que bonitão que é o nosso planeta aí, ó. Apesar de ele estar aparecendo aí nesta foto, a gente praticamente não vê a atmosfera, tá dada a escala aí. Né? Então a gente quase que não vê a atmosfera, mas quando a gente está aqui embaixo, né, a gente vê os efeitos da atmosfera que fazem a cor do céu ser o que é, que muda, né, a cor do céu conforme o sol se põe, conforme o sol nasce. Né? Aí tem a ver com os ângulos e com as questões do espectro da luz, aí que o professor Magno já explorou. Né? Pois bem, então, ó, se a gente for falar o que tem sobre a nossa cabeça, tá? Então a gente tem aí a atmosfera, certo? Primeiro a gente vai ter a exosfera, tá? Que os gases são bem espalhadões, exo quer dizer fora, né? E tá aí até 10 mil quilômetros, né, de altura, tá bom? E se eu não me engano chega... Bom, deixa eu ver aqui. Isso, aí depois a gente vai ter a... Poxa, eu não coloquei o nomezinho aqui. É a termosfera, tá bom? Eu esqueci de colocar o nomezinho lá, mas é a termosfera, tá bom? Então primeiro eu tenho a exosfera, depois eu tenho a termosfera, e a termosfera, esses números, gente, que aparecem aí, 100 quilômetros, 90 quilômetros, varia porque é gás, então o gás, ele varia um pouquinho. Tá? E aí também a gente vai ter, né, já você começa a ter alguns satélites, tal, e na parte mais baixa ali da termosfera, você vai ter a ionosfera. Se quiser colocar de novo a figurinha, que tem ali ó, lá embaixo, que é onde ocorrem as auroras boreal, a aurora austral, ocorre ali, tá bom? Na ionosfera, que aí tem a ver, né, com ventos solares e tal, tá bom? Depois disso, então, ó, a gente vai ter lá o final, ali a mesosfera, tá? Que vai aí, né, até uns 50 quilômetros. Gente, imagina 50 quilômetros de altura, é muita coisa. Né? A gente estava falando de 10 mil quilômetros. Então, lembra que o nome da aula é de fora para dentro? Então, é como se a gente estivesse entrando na nossa atmosfera. Essa é a ideia da aula, tá bom? Então, eu estou falando das camadas aqui. Algumas vão ter subcamadas, eu não vou falar de todas, né, porque senão eu não deixo nada para o professor que está aí do outro lado. Né? Mas a ideia é só a gente começar, então, a falar sobre esse assunto. Tá? Então, você vai ter ali, ó, a entrada até de meteoros e tal, né? E daqui a pouco a gente vai ter uma interação sobre meteoro, tá bom? Então vamos lá. Aí depois você vai ter a estratosfera, né? E mais embaixo você vai ter a troposfera. E aí o que acontece? Gente, a gente começa a ter um gás bem denso, tá? A atmosfera fica densa por conta da força da gravidade, tá? A gente tem que lembrar que a força da gravidade ela não puxa nada para baixo. Porque se você olhar o espaço sideral, ele não tem em cima nem embaixo. Tá? Então é muito importante isso. O professor Magno gosta muito de falar sobre isso, mas hoje a aula é minha, sou eu que vou falar. E aí né? eu tenho que ficar quietinho. Então assim, porque isso aqui é campo da física, tá, gente? O professor, ele é biólogo, mas ele gosta de ser curioso. Então, olha só, a gente conhece esse globo assim, tá? Mas estaria errado se eu mostrasse o globo para você assim? Ou assim?
Não, tá? Porque no espaço não tem em cima nem embaixo, né? A gente mostra assim porque a gente tem como referência o Sol e tal, e aí tem a ver com os movimentos da Terra em relação ao Sol, tá? E isso o professor Magno vai falar um dia para vocês, tá? Então, olha só, o nosso planetinha ele vai ter um núcleo, tá? E o que a gravidade faz é puxar tudo para o núcleo, tá? Por isso que quem está aqui, ó, como é o nosso caso, né? A gente está aqui, ó, no hemisfério sul. Por que a gente não está caindo para o espaço? Né? Porque a gente está sendo puxado para o núcleo, tá? E os gases da atmosfera também, tá bom? Com os gases atmosféricos não é diferente, tá? Eles também estão sendo puxados para o núcleo. Então, quanto mais próximo eu estou do planeta, mais gases eu tenho, né? Atmosféricos, tá bom? Muito bem. Agora eu quero saber, então, a gente viu a atmosfera aí, ela pode ter muitas funções, mas a gente vai falar de uma função legalzinha aí. Eu quero saber de vocês o seguinte, ó. Primeiro, se vocês sabem o que são meteoros, né? E por que os meteoros que entram na nossa atmosfera não chegam ao solo? Nunca, tá? 2 minutinhos. Só registrar aqui que essa aula, ela já atendendo a pedidos, né, professora Joel, ela já contempla aí as habilidades do quarto bimestre, né? Tão confuso desse ano, mas contempla aí. Também mandar um bom dia aqui para a Escola Francisco Mariano de Piracicaba, aí também, que a professora pediu. E agora vamos ao trabalho aqui. Aluno Davi do sexto A, porque os meteoros desviam por causa do núcleo da Terra. Interessante essa colocação, principalmente porque aqui a gente sempre traz essa alusão de que às vezes é interessante a fala do aluno para a gente poder pensar também, sim, de repente, como é que a cabeça dele está funcionando com tanta informação. E foram muitas informações, né, Ed? Sim. O aluno Caio, da professora Rafael, do professor Rafael, perdão. O aluno Caio escreveu, por causa do atrito com o ar, que são chamados popularmente de estrela cadente. Perfeito. Né? Eu acho que aí roubou um pouco da cena do professor Edjoel, não vai ter o que falar agora. Já deu spoiler já. Tá vendo esses alunos? Você vai bobeando com esses alunos aqui, ó. Aluno da professora Raquel também lá, o Felipe, escreveu que viram pó antes de chegar aqui até a Terra. Muito bem. Aí o Carlos usou aqui uma expressão muito forte, que são pequenos e com o atrito da atmosfera se desintegram. Olha! Essa palavra desintegram e também foi usada pela professora Andressa e teve mais alguns aqui, como a professora Eliane e tal. O professor Sérgio colocou alguma coisa interessante aqui também, Ed. Ó, com a atmosfera eles quebram.
né? Ok, Também é legal da sim. gente... Por isso que é legal a gente registrar a participação dos nossos queridos alunos do 6º ano, né? Para a gente pensar como é que isso está, como é que esses conceitos estão se formando lá na cabeça dele. A aluna Alana, por exemplo, que é da professora Eliane, escreveu aqui, por causa do calor, eles se desmancham. E né? É por causa do calor, sim. O atrito, né? Vai gerar calor e tudo mais, mas aí eu já estou roubando também a aula do professor Fique à Edjor. vontade, professor, você é o mestre no assunto. A gente pode roubar aqui à vontade, Opa, então, professores, me ajuda aí, pode participar, colocando. Edjoel deu bandeira branca aqui pra gente. Bom, bandeira verde, né? A Raíssa colocou por causa da gravidade. De fato ele cai, né? Por causa da gravidade, a gravidade também atua nessa questão da distribuição das camadas. Sim. Você não pode desmerecer nenhuma participação. Não, todas são perfeitas. É o que a gente fala sempre. Maravilhosas. É a atmosfera que desmancha os bichinhos, diz aqui o professor Emerson. Mas aí, olha só que interessante, tem uma pegadinha ali, porque algumas vão chegar ao solo. Só que aí a gente muda ele de nome. Por isso que nunca nenhum meteoro chega à nossa superfície. Quando ele cai, ele deixa de ser meteoro e se transforma em meteorito. Sabia disso? Ito quer dizer rocha, né? Então, assim, por isso que eu fiz essa brincadeira, tá? Alguns chegam, sim, ao solo, né? A gente está tendo, inclusive, muitos registros lá no Nordeste e tal, só que aí muda de nome, tá? Então, nenhum meteoro chega aqui, porque quando ele atravessa a atmosfera, ele vai ter o atrito com todos aqueles gases, aquelas camadas e tal, a maioria vai desintegrar, vai formar aquele efeito belíssimo da estrela cadente, que foi dito aqui muito bem pelo colega de vocês, né? Pelo nosso educando, e aquele que chega, né, e ultrapassa essas camadas, ele deixa de ser meteoro e passa a ser um meteorito. Tudo bem? Vocês sabiam disso? Tá vendo aí, ó, como é importante. Então tá aqui, né, a resposta padrão é essa aí, né, que eu coloquei aí. Porque eles se desintegram ao entrar na atmosfera, causando um efeito conhecido como estrela cadente. Se um meteoro ultrapassa a atmosfera e chega ao solo, é denominado meteorito. Por isso, nenhum meteoro chega ao solo. Em outras palavras, ele se desintegra ou vira meteorito, ou uma coisa ou outra. Tá bom? E aí, ó, a gente está chegando ao final da aula, né? Quem perdeu o objetivo da aula, a gente vai dar uma sistematizada aí do que a gente queria que vocês começassem a entender com esta aula, tá? Então a gente pode definir que o nosso planeta formou-se juntamente com todo o sistema solar a partir de uma nebulosa proveniente da explosão de uma estrela 8 vezes maior que o nosso Sol. Nosso planeta é constituído por camadas externas que apresentam diferentes características e desempenham diferentes funções, tá bom? Então, eu espero de coração que tenha contribuído aí um pouquinho com vocês, tá? A gente está ficando por aqui. Segunda-feira tem aula de ciências, tá bom? E aí a gente vai continuar esse tema aí. Tá? Eu quero deixar aqui meu abraço e as considerações finais para o professor Magno. Não vai embora não, espera um pouquinho aí, não esquece de registrar aí. A gente está enfraquecido nesse aspecto, hein? Não esquece de escrever aí o que você achou da aula, dar sugestões, acessa aí pelo QR Code ou pelo link que você já está acostumado, mas não esquece disso não, que é sempre importante a gente ler, e é esse que é o nosso feedback de como é que está chegando as aulas para vocês. Um abraço a todos, até a próxima.